Vou ficar mais no campo da teoria do que na prática, até para poupar um pouco o fígado de algumas coisas que a gente tem ouvido aí que nos chocam, né? O presidente da República é um marqueteiro profissional e todos sabem disso, mas tem alguns assuntos que são sérios e precisam ser pontuados aqui, e algumas decisões que são tomadas precisam ser compreendidas, entendidas e questionadas. Afinal de contas, a imprensa usa justamente esta liberdade, que é o tema central do nosso comentário hoje de abertura aqui do Jornal Gente, para poder fazer os questionamentos necessários. Mas claro que há limites para a liberdade. É óbvio que há limites para a liberdade. Se você for no conceito de liberdade no dicionário, você vai ver que é o poder que o cidadão tem de exercer a sua vontade dentro dos limites que a lei faculta. É assim que funciona no mundo civilizado, onde a democracia está consolidada e o Estado democrático de direito está presente. Afinal de contas, você não pode, por exemplo, infringir algumas regras em nome da sua liberdade. Em relação a essa questão do passaporte da vacina, o governo brasileiro decidiu que não vai tornar obrigatório o passaporte da vacina para a entrada de pessoas em território nacional depois desta variante Ômicron, né, que reforçou algumas regras aí de restrições mundo afora. O que haverá, e a Sônia vai trazer para a gente aí os detalhes na sequência, que foram anunciados pelo ministro Marcelo Queiroga, é uma espécie de quarentena que ninguém sabe como é que vai ser fiscalizado isso ou não. Seria muito mais fácil, segundo a grande maioria dos especialistas, você exigir o comprovante de vacinação. Assim como se exige, Sônia Blota, o passaporte, o visto, a vacina contra a febre amarela em alguns locais do mundo para você entrar. Não é algo novo solicitar a vacina, a imunização, para você permitir a entrada em território nacional. Se o governo brasileiro quer impulsionar o turismo, se o governo brasileiro quer trazer segurança para os turistas, é óbvio que o turista vai escolher um lugar para ir que tem esse tipo de comprovação, que faz algum tipo de controle na entrada das pessoas no seu território. Ou você não fica muito mais confortável quando você sabe que no ambiente onde você está, as pessoas já estão vacinadas, as pessoas realizaram teste contra a Covid, as pessoas já pegaram a doença e aí, pelas regras que se tem, estão, claro que, imunizadas, né? Então, são essas questões que precisam ser colocadas nesse debate e a gente deixar o radicalismo, as palavras feias ditas aí nesse assunto pelo presidente da República de lado, porque o que importa realmente é discutir o ponto. O Brasil não terá a obrigatoriedade do passaporte da vacina, como recomenda a Anvisa, como recomendam aí órgãos de saúde e também cientistas e médicos que são estudiosos do assunto. Vacina, máscara e também as outras medidas que foram tomadas aí de isolamento nos momentos mais graves são as armas que nós temos para enfrentar esta pandemia nesse momento. E ainda algumas ameaças pairam no ar, claro que num grau bem menor do que o que já tivemos aqui no país, mas de qualquer forma, este é o caminho adotado pela presidência da República nesse momento em que se coloca a liberdade, né, como o pano de fundo para essa discussão. O presidente chegou a mencionar também ontem uma espécie de coleira, né? O que não se trata disso. O que a Anvisa está dizendo não é fechar as fronteiras para todo mundo. A Anvisa está dizendo o seguinte: precisa ter um requisito para a entrada desses passageiros aqui ao Brasil. Além do passaporte, o passaporte vacinal. Isso vai garantir um pouco mais de tranquilidade para todos nós e impedir que aqueles que não se vacinaram e podem estar contaminados pela variante possam trazer para o Brasil essa variante da Covid-19. É exatamente sobre isso, né, que a gente tem que discutir, sobre isso que a gente tem que se debruçar nesta manhã.